Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gozo da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Trecho de hoje, né? 27, trecho 17, novembro 30, 1929. Condição do homem antes de pecar. Como em cada ato seu buscava a Deus, encontrava seu Criador, dava e rebeldia. Encontrava seu Criador, dava e rebeldia. A vontade humana é noite para a alma. Estava, segundo meu costume, começando meu giro na divina vontade e queria reordenar todas as inteligências criadas em ordem a Deus. Desde o primeiro ao último homem que virá sobre a terra e dizia: coloco o meu te amo sobre cada pensamento da criatura a fim de que cada pensamento peça o domínio do Fiat divino sobre cada inteligência. Enquanto fazia isso, pensava em mim. Como posso chegar a cobrir meu te amo cada pensamento de criatura? E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me. Então, Luísa, né? Ela estava fazendo é, esse processo aí, né? Ela queria reordenar todas as inteligências criadas em ordem de Deus, né? Então, fazer essa unificação, né? O que a gente faz, né? A Suprema Majestade vem em sua divina vontade, né? Em nome de todos, né? Fazer essa ordenação, né? Aí ela fala, desde o primeiro ao último homem sobre a terra, né? Suprema Majestade vem em sua divina vontade do primeiro ao último homem que existia na terra, né? Nós falamos isso em todas as nossas orações. Então, Luísa estava fazendo esse processo aí, né? Então, a importância do Filho da Divina Vontade, essa oração para o Filho da Divina Vontade, né? Que é de rezar ela todo dia, né? Todo dia nós rezamos, né? Nós entregamos, né? Esse esse essas coisas criadas, né, na ordem, né, tudo, né, do primeiro, aqui fala, desde o primeiro e último que virá sobre a terra, e dizia, né, do primeiro ao último, né, então ele estava querendo unificar essas inteligências, sabedoria, né? Tudo que Deus deu para o homem, né? A inteligência, a memória e a vontade, unificar ela, né? Fazer com que todos, né? Entrassem nesse reino divino, né? Então Luísa estava fazendo isso, né? Então e Jesus falou: minha filha, com o meu querer podes tudo e tu podes chegar a tudo. Agora tu deves saber que o homem antes da culpa, em cada pensamento seu que fazia, em cada olhar, palavra, obra, passo, batimento, dava a Deus seu ato. E Deus dava ao homem o seu ato contínuo, de modo que as condições dele eram de sempre dar ao seu Criador e sempre receber. Então, a gente sabe que Adão, né, o primeiro homem, né, ele tinha essa, esse pensamento, né? Cada pensamento, né, dele, tudo era ligado a Deus, né? Adão deu, né? Isso tudo, né? Aqui agora, tu deve saber que o homem antes da culpa, em cada pensamento seu que fazia, em cada olhar, palavra e obra, passo, batimento, dava a Deus o seu ato. E Deus dava ao homem, então, seu ato contínuo. Então, hoje nós falamos um estudo da live, né, sobre o ato,
o ato de Deus, né? Esse ato contínuo, né? Que é o ato de Deus, né? Então o homem vivia, né? Nesse ato contínuo, né? Adão vivia, né? Ele foi muito importante a live de ontem ensinando sobre esse ato de Deus, né? Ato único de Deus, né? Que é Deus, é amor de Deus, né? Deus deu o seu amor, né? O ato único de Deus é o próprio Deus, é o amor de Deus, né? Que, que foi um ato só, né? Um ato que ele prevalece, né? Então, quando a gente dá quando o filho quando há essa correspondência, né? Do, do homem, né? Aí tudo se diviniza, né? Tudo se iguala, tudo Deus e o homem se tornam uma pessoa só, né? É muito, o estudo de ontem revelou tudo sobre o ato, o ato único, né? Que é esse ato divino que Luísa está falando, né? Continuando. Havia tal harmonia entre o Criador e a criatura. Então, ele falou que o ato único, né? Ele trabalha com harmonia. Quer ver? Eu tenho as anotações aqui, né? Jesus pediu, né? Que a gente falasse, né? Ele trabalha em plena harmonia, né? Harmonia e ele trabalha em plena harmonia, né? Com ele traz essa essa conexão, né, com o céu e a terra. Por isso de ter essa harmonia, né? O reino há esse triunfo, né? E Deus quer isso, né? Deus quer esse triunfo entre nós, né? E Deus, né? O reino dele triunfar é a gente dar o Fiat a cada coisa, né? Que ele criou e viver o nosso Fiat, né? De estar à disposição de Deus, né? Vivendo o seu reino, vivendo o que ele quer, né? O que ele realmente quer passar para nós, né? O que ele quer ensinar para nós. A divina vontade, ela ela quem vive a divina vontade, ela vive o ato único, né? É o maior exemplo o ato único é a nossa vivência na divina vontade, né? Então, Jesus explicou isso ontem muito, né? Ele fala muito do sol, né? O sol é o maior exemplo do, do ato único de Deus, porque ele nasce, ele está sempre lá, né? Ele tem uma luz só, né? Sempre aquela luz, né? Às vezes a terra que gira, né? Que tem, às vezes, escuridão, mas sempre o sol está lá. Se ele não está iluminando uma terra, a terra num lugar, ele tá iluminando a terra em outro lugar, né? Ele está sempre ali, num, num plano só, né? Num objetivo só, né? De iluminar, de dar luz, né? Então, aí, continuando. Havia tal harmonia entre o Criador e a criatura que ambos não podia estar-se. Um não dava e o outro não recebia, para dar novamente seu ato, ainda que fosse um pensamento, um olhar. Por isso, cada pensamento do homem buscava a Deus e Deus corria para
encher seu pensamento de graça, de santidade, de luz, de vida, de vontade divina. Então, eu ouvi nos estudos também, Jesus falando, né, de até um pensamento nosso, um conhecimento, né, tudo que a gente vai adquirindo e assimilando, né, a gente está aberto ao conhecimento, é, é, é um reflexo, um efeito, né, porque o ato único ele produz efeitos, né, essa luz, né, ela inunda, né, ela inunda e, e cria atos, cria efeitos, né, então, quando eu adquiro conhecimento, quando eu contemplo tudo que Jesus fez, quando eu aceito, adoro a cruz, né? Que tudo é no ato único de Deus. Eu tô vivendo, né? Eu tô aqui. Um não dava e o outro não recebia para dar novamente seu ato, ainda que fosse um pensamento, um olhar. Por isso, cada pensamento do homem buscava a Deus e Deus corria para encher seu pensamento de graça, de santidade e de luz. Então, a cada o homem na divina vontade, naquela Adão, né? Tinha essa conexão toda, né? Era esse recebimento, é esse que nós estamos vivendo agora, né? Porque nós vivemos o resgate, né, da vida divina que Adão teve, né, antes do pecado. Então nós buscamos lá, né? Nós buscamos os conhecimentos, o entendimento que Jesus passou para ele da divina vontade, que Jesus passou naquele momento quando Deus criou o homem, o ato único, né? Então, pode-se dizer que o menor ato do homem amava e reconhecia aquele que lhe tinha dado a vida, e Deus o amava correspondendo com seu amor e ao fazer crescer em cada pequeno e grande ato do homem sua vida divina. Então, o homem era, Adão era alimentado por Deus e Deus e tinha essa recíproca, né? O amor deles era troca de amor, né? Ele doava, né? O homem doava, Deus doava e o homem doava de volta, né? Era a divina vontade, né? O homem era incapaz de receber toda junta a vida divina. Era muito estreito e Deus o dava a goles em cada ato que fazia por seu amor, tomando prazer em lhe dar sempre para formar nele a vida divina. Então é o que nós aprendemos, né? Deus vai dando para nós os conhecimentos do livro do céu, né? Eles a cada dia, né? A cada conhecimento, Deus vai dando, né? Vai mostrando, vai se revelando, né? Nós estamos já no nós estamos muito tempo de estudo, né? Só agora que Jesus veio revelar muito profundo sobre o ato único de Deus, né? Que é o que ele está falando aqui, né? Do início, né? Dessa vida divina, né? Que vivia em Adão, que é o ato único de Deus, né? A divina vontade, né? Então, agora que Jesus está mostrando realmente, né, o que é essa vida divina que dentro do ato único dele, né? Assim que cada pensamento e ato do homem desembocava em Deus e Deus vestia nele. Esta era a verdadeira ordem da criação, encontrar no homem em cada ato seu o seu Criador, para poder dar-lhe sua luz e o que havia estabelecido dar-lhe. Então,
essa correspondência, né, do homem dar ao seu Criador, né, essa correspondência de, de estar, né, recebendo conhecimentos, né, recebendo todo o conhecimento, né, do seu Criador, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém, Deus buscava isso, né? Ter uma criatura, né? Ele é o Criador e nós somos, Deus é o Criador e nós somos criaturas, né? Então ele esperava de nós, né? Essa correspondência, né? Nossa divina vontade que estava em nós e nele se fazia portadora de um e de outro, e formando nele o pleno dia, colocava-se em comum os bens de um e de outro. Então havia essa troca, né? Deus dava e ao mesmo tempo o homem retribuía, né? Essa troca, né? Troca de doação, né? De, de amor, né? Porque ah, ah, esse ato divino aí é amor, né? Amor de Deus por nós, né? Essa correspondência de Deus, de dar Deus a Deus, né? Como eram felizes as condições do homem quando o nosso Fiat reinava nele. Pode-se dizer que crescia sobre nossos joelhos, aderido ao nosso peito, de onde tomava seu crescimento e sua formação. Então Deus estava junto com ele, né? Deus estava formando de pertinho, né? Dando os conhecimentos, né? É o mesmo que somos, estão passados para nós, né? Deus está nos formando direto, né? Direto, essa conexão com Ele, né? Os conhecimentos a cada dia, a cada, a cada aula, a cada live, né? Deus está nos falando, nos formando, né? Essa formação que Ele está fazendo em Luiz e passando para nós, né? E a gente recebe, né? Eis porque quero que em meu querer divino, cada ato de criatura tenha teu te amo, para chamar novamente a ordem entre Criador e criatura, porque você deve saber que o homem, ao pecar, não só rejeitou o nosso Fiat, mas também rompeu o amor. Aquele que tanto o havia amado, pôs-se à distância com seu Criador, e o amor distante não pode formar vida, porque o verdadeiro amor sente a necessidade de ser alimentado pelo amor daquele que o ama e de estar-se de tal forma próximo que lhe é impossível separar-se. Então, que lindo, né? Que Jesus está mostrando aqui, né? Quando Adão pecou, né? Ele criou o homem à imagem e semelhança para viver na vontade divina, ter esse amor, né? Essa troca de amor, né? Dar amor e receber amor. Porém, o homem rejeitou, né? E aí ele falou, né? Que aquele que tanto havia amado pôs-se à distância com seu Criador, né? Pôs-se à distância, né? Então rompeu isso tudo, né? E aí o homem ficou, a Deus dará, né? O homem viveu com a vontade humana e a vontade humana é, não, não levou ao pecado, né? Levou ao pecado, para ver que a descendência de Adão teve pecados, muitos pecados, né? Ele rompeu com Deus, né? Assim que a vida do amor criado por nós, ao criar o homem, ficou sem alimento e quase morrendo. Então ele não era alimentado, né? Aquele alimento que eles tinham, né? De troca, de conhecimento, troca de porque a sabedoria estava em Adão, né? No primeiro homem. Tudo estava, a divina vontade estava nele, e aí foi rompido, né? Houve essa
esse desligamento, né, da sua inteligência, memória e vontade ligada à, à divina vontade, né, ao Pai, a Deus, né? Ele tinha a inteligência, memória e vontade, mas não no humano, né? Aqui ó, vai falar assim que a vida do amor criado por nós, ao criar o homem, ficou sem alimento e quase morrendo, muito mais que cada ato humano que fazia sem nossa vontade divina eram tantas noites que formavam em sua alma. Se pensava, era a noite que formava, se olhava, falava e outras coisas mais, tudo era trevas que formavam uma noite escura. Sem o meu fit não pode haver dia nem sol. No máximo, alguma pequena chama que trabalhosamente ilumina o passo, a passo. Então, Adão viveu, né? Foi rompido essa, essa vida divina que os dois tinham, né? Que Deus e ele, né? Que Deus tinha doado a ele e estava tendo essa correspondência. Aí, com a queda, né? Aí formou, ele fala, né? Não tem, tem só trevas, né? Foi rompido e aí o homem ficou só com noites, né? Trevas, né? Eu só pensava, aqui, se pensava era noite que formava, se olhava, falava e outras coisas mais, tudo era trevas, né? Se formava uma noite escura, né? Porque a vontade divina, a gente sabe que ela é simbolizada pelo sol, né? O sol, o ato único de Deus, né? Então, o sol, porque ele ilumina todo, ele vai, ele alimenta todos, independente do bom, do ruim, né? Então, por isso que Jesus simboliza o sol como o símbolo da vontade divina, né? Porque ele está sempre lá, né? Sempre alimentando a todos, independente, né? Está sempre claro, né? Está sempre dando luz à nossa mente, à nossa inteligência, memória e à vontade, porque se fecha, né, essa inteligência, memória e vontade para a divina vontade, somente no humano, né, ele não tem, a luz de Deus, né, ele vive no humano e o humano, ele não tem pequenas luzes, como ele falou, né, não tem aquele, aquela luz completa do sol, né. Oh, se soubesse o que significa viver sem meu querer divino, ainda que não fosse maus e fizesse algum bem, a vontade humana é sempre noite para a alma que o oprime e amarga, lhes faz sentir o peso da vida. Por isso, se atenta, é porque a gente viu na história de Adão, né, como foi formado nos retiros, né, Jesus esclarecendo tudo como foi, né, a, como ele falou sobre o Adão, ao pecar, ele sentiu o peso, né? Sentiu que estava nu, ele sentiu a falta da luz, né? Porque as vestes dele eram de luz, né? Que é luz do conhecimento, da inteligência, né? Da memória. Porém, o pecado, né? A vontade humana dele, ele optou pela vontade humana, as vestes de luz dele acabaram, né? E ele, a gente vê quando Deus veio falar com Adão, né? Ele viu que estava nu, né? Naquela hora, as vestes de luz dele acabaram, né? E ele se sentiu um humano, né? Acabou o divino dele, né? Se tornou humano. E aí ele teve, acordou, né? Eu senti o peso da vida, né? Me faz sentir o peso da vida, né? É, que aí fala que a noite
para a alma que a oprime, amarga, lhe faz sentir o peso da vida, né? E naquele momento, né, com o desligamento de Deus, né, pelo pecado, pela vontade humana, houve esse desligamento e ele sentiu o peso da vida, né? Por isso, se atenta, não deixes escapar nada que não lhe que não entre no meu feed divino, o qual te fará sentir o pleno dia que lhe restituirá a ordem da criação. Chamará novamente a harmonia que porá em vigor o dar contínuo de teus atos e o receber contínuo do teu Criador. Então, como é que ele fala? Por isso se atenta, não deixes escapar. Então, é, o conhecimento, tudo que estava passando para Luísa, né? Porque Jesus, no ato único de Deus, ele sabia, né, que todos os conhecimentos, né, da divina vontade estavam sendo passados naquele momento, porque Luísa, como humana, né, ela estava passando naquele momento para nós, né, para ser formado em nós, né, a vida divina. Então ele pedia para ela ser atenta, né, estar em sintonia, né, ter atenção, né, para aí, ó, para ela em pleno dia, né, porque o dia, o sol representa a divina vontade e a noite o pecado, a vontade humana, né? Em pleno dia que te restituirá a ordem da criação. Chamará novamente a harmonia que porá em vigor o dar contínuo de teus atos e o receber contínuo do teu Criador. E abraçando toda a família humana, poderás conseguir que regresse à ordem como foram criadas, que cesse a noite da vontade humana e surja o pleno dia da minha divina vontade. Então, Jesus estava. Jesus nos mostra a cada dia, né? O que a luz que está tendo, né? O conhecimento que está nos dando, né? Pelos conhecimentos desses escritos, né? Do livro do céu que foram passados naquela época, que foi formado por Luiz e agora está nos formando, né? A importância de que Jesus fala, né? Para não perder nada, né? Para voltar ao reino, voltar à origem, né? Do qual nós fomos criados, né? Para viver essa harmonia, né? Essa harmonia com o nosso Criador, né? Para viver, fazer, né? Novamente essa junção, né? Do céu com a terra, de estar vivendo o céu aqui na terra, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Então, é o que Jesus está, tudo que Ele está nos formando agora, né? Amém, filho?